Fala pessoal, começando aqui mais um FPX News, trazendo informações aqui para Campinas e região. E hoje a gente vai falar bastante sobre o Centro de Pesquisa Boldrin. Está completando exatamente neste dia 27, 5 anos, com o objetivo, de conectar cientistas, médicos e universidades para impulsionar a pesquisa de novos princípios ativos contra o câncer. Essa é a missão, exatamente, do Centro de Pesquisa Boldrin. Há 5 anos, o Centro de Pesquisa em Oncologia Pediátrica da América Latina, é o maior, da América Latina, um espaço que promove intercâmbio e a cooperação científica na área com diversas instituições nacionais e internacionais. E para conversar sobre este marco, 5 anos, o maior centro de pesquisa em oncologia pediátrica na América Latina, nós estamos em contato com o pesquisador André Yunes. Muito bom dia, é um prazer recebê-lo aqui no FPX News. Doutor, é uma alegria muito grande porque são 5 anos de uma missão tão especial, né? Bom dia a todos, eu é que agradeço. Realmente hoje são 5 anos aí para nós mais de trabalho, né? Mas também um trabalho que a gente gosta de fazer. Doutor, como é que começou essa história, hein? 5 anos, e é bom a gente... Porque tudo tem esse início, mas tudo tem o pré, né? Para conseguir levantar e conseguir angariar também mão de obra para trabalhar num negócio tão importante como esse. Olha, a gente começou a projetar o prédio em 2004, final de 2004, a fazer com o pessoal da arquitetura da Unicamp que nos ajudou. Isso começou em 2004. Depois a gente concorreu a alguns editais, passou no edital da FINEP, mas embora tecnicamente fosse aprovado, depois na hora dos documentos, a nossa instituição não cumpria o pré-requisito de organização social. E em 2014 começamos a fazer as fundações, final de 2014. E aí começou a construção que terminou em 2018, em novembro, né? Nossa, pensar então são 20 anos de uma ideia, 10 anos depois, ela começando a sair realmente do papel, e hoje a gente está falando de 5 anos dela pronta e trazendo aí pontos importantes para uma área tão significativa. O que o senhor consegue colocar para a gente, professor, nesses 5 anos, o que de mais importante, o que mais marcou também o pessoal que trabalha com uma área tão sensível? Olha, acho que o primeiro foi a quantidade de profissionais trabalhando, né? Porque antes a gente estava num espaço muito delimitado e aqui deu para triplicar essa quantidade de pessoas, tanto de profissionais cientistas quanto dos alunos de pós-graduação, né? Obviamente isso depois reflete na quantidade de projetos que a gente consegue tocar, né? Então, hoje em dia, nesses 5 anos, foram 17 projetos aprovados, só para você ter ideia, nas mais diversas áreas, desde para melhorar o diagnóstico, por exemplo, de tumores cerebrais, ou para testar novos fármacos que possam beneficiar alguns pacientes que não respondem ao tratamento convencional. E agora também, o último projeto agora aprovado vai ser de imunoterapia para leucemia. Então, acho que são projetos bem relevantes. Alguns são mais de ciência básica, mas a gente sempre procura fazer projetos que tenham possam ser aplicados, né, imediatamente aqui para o tratamento, né, para o diagnóstico e tratamento. É extremamente importante, né, a gente falar sobre um centro de pesquisa, num país que tem uma dificuldade muito grande, né, de entender o quão importante é esse trabalho do pesquisador, o quanto isso lá no final vai garantir uma melhor qualidade de vida, uma cura, né? Eu acho que agora essa pandemia ajudou de alguma maneira a resgatar o valor desse trabalho que a gente faz, né? Porque o tratamento do câncer cada vez mais vai se apoiando, né, nas características genéticas das mutações, alterações genéticas do tumor.
É um caminho que se chama medicina de precisão, ou seja, tentar encontrar aquelas alterações genéticas que podem ser alvo de novos fármacos ou tratamentos. Então, vai ser mais um tratamento mais tiro ao alvo, sabe? Uma coisa mais precisa. E aí precisa muito. O câncer é uma doença que tem na sua base um problema de mutações, alterações genéticas, né? Então, precisa essa parte. Professor, o senhor citou aí uma parte muito importante, a pandemia, né, que trouxe uma maior conscientização para essa área de pesquisa, um maior entendimento do público geral. Mas vamos colocar também que durante estes 5 anos que o Centro Boldrin está aí ativo, realmente teve uma pandemia. Como é que foi trabalhar no meio disso tudo? Olha, na verdade, a pandemia para nós, como nós estamos separados do hospital, né? Então, a gente é um prédio já separado. Ajudou. E a gente tomando os cuidados de usar máscaras e ainda estava montando equipe, então os laboratórios são grandes e estavam mais ou menos vazios. Era um ambiente tranquilo e a gente conseguiu trabalhar. Inclusive, teve pouco financiamento, hein? Apesar de tudo, a gente conseguiu esses, que nem eu falei, 17 projetos, numa época que os editais eram mais focados na questão da Covid, né? Então, apesar de tudo, acho que a gente já vinha com alguns projetos aprovados anteriormente, então aquilo permitiu que a gente continuasse seguindo em frente. Mas para o trabalho, exatamente esse ponto, e de conseguir também, né, trazer profissionais, teve dificuldade? Agora eu estava lembrando, a parte de profissionais, por exemplo, a pós-graduação, os alunos caiu bastante, hein? E no mundo inteiro, não foi só aqui com a gente. Estava conversando com um colega lá da França, ele falou que lá também está bem, tinha pouca gente trabalhando. De maneira geral, no mundo, houve uma queda da procura pela carreira e pelo trabalho em ciência, viu? Parece que houve entre os jovens, não está muito bem cotada, porque é um trabalho que demanda muita formação e também, e por outro lado, não tem tantas oportunidades depois de emprego, né? Então isso aí diminui um pouco aí a procura. É possível mudar esse panorama, professor? Parece que lá nos Estados Unidos agora começaram eles começaram a financiar mais, porque houve muito corte de gastos com isso aí, de investimento. Então começaram a financiar mais. Europa também, eu estou sabendo de vários colegas aqui da Unicamp que eles estão se mudando para outros, estão saindo, tem uma posição de professor, né? Está com estabilidade e tudo, e mesmo assim estão largando para ir para o exterior. Ou seja, acho que na medida em que tem essa demanda maior ali lá fora, aqui vai acabar que também vai criar de alguma maneira esperemos, né? Essa procura. É. Mas tem pouco aluno, ultimamente tem pouca gente interessada. Mas a gente precisa trazer informações como o centro do Boldrini, acho que é um exemplo muito forte, para conseguir angariar mais gente, né? Precisa porque assim, mas aí o que acho o ponto mais nevrálgico ali da coisa é eles terem bolsa de estudo, né? Porque eles têm que se dedicar exclusivamente ao trabalho de pesquisa, e se não tiver uma bolsa, não consegue. E a bolsa não é grande coisa, né? Dá para sustentar aqui em Campinas, na região, um aluguel, uma coisa assim, é mais de R$ 1.000. É. E nós tivemos durante um período, né, no governo Bolsonaro, uma situação muito complicada exatamente envolvendo isso, né? Esse financiamento para esses estudantes, para os pesquisadores, para a gente conseguir ter mais. Foi um momento muito complicado, né? Foi um momento bem difícil. Não sei se pela pandemia ou pela política deles, que, na opinião deles, a única ciência que valia aqui era aquela que era mais militar, né? Ou de materiais, sei lá. Então, enfim.
Agora, tomara que passe aí, vamos para frente, porque tem muita coisa para fazer. Assim, se a gente não entrar e não fizer a nossa parte e não avançar, não vai ter como aplicar os novos tratamentos. Então, lá fora, eles vão estar tratando o câncer de um jeito e nós aqui do jeito antigo. Qual que é a evolução? Vamos falar exatamente desse ponto, dessa evolução no tratamento do câncer, a gente falando aí do câncer pediátrico, mas nessas várias áreas de pesquisa. Vamos lá, pensando lá em 2004, quando tudo foi planejado, a ideia, como é que está hoje? E com esses 5 anos, colocando dentro desses 5 anos, o que mudou tendo o Centro de Pesquisa Boldrini? Olha, naquela época, 2004, talvez os índices de cura hoje aumentaram. Na verdade, por exemplo, para a leucemia, o que eu conheço mais de perto, né, dos vários cânceres da criança, o mais comum, que é a leucemia linfóide aguda, no último protocolo aqui do grupo brasileiro, aumentou, acho que 10% a taxa de cura, o que é muito, porque já estava em 70%, 75%. Tá? Então, você sabe que nem na Olimpíada, o atleta, para baixar o tempo lá daquela corrida, cada vez fica mais difícil baixar um pouquinho. Né? Aqui, o nível de cura para subir, cada vez fica mais difícil subir. Mas já hoje chega a 80%, 85%, então aumentou. Em parte pela a forma como a gente monitora a resposta ao tratamento e aí o médico intervém ou muda, ajusta, né, a intensidade do tratamento de acordo com a resposta do paciente. Que alguns tipos de câncer você acompanha a resposta ao tratamento, por exemplo, por imagem, né? Faz tomografia, faz, sei lá, raio-x, aquelas coisas. Mas existem agora ferramentas, e para a leucemia se usa isso faz muito tempo, que é pelo DNA, porque você tem que acompanhar quantas células vão sobrando, né? As células residuais. Se ainda tem célula residual, você continua o tratamento. E aí isso é feito pelo DNA, para poder diferenciar uma célula que é leucêmica de uma célula normal, o DNA que tem essa identidade, a digital. E é feito também para tumores sólidos. Então, essa é uma coisa. Agora, aquilo que eu falava da melhora do diagnóstico, por exemplo, de tumores do sistema nervoso, no DNA também existe... você sabe que nós nascemos de uma única célula primeira, né? Então, aquele óvulo que foi fecundado pelo espermatozoide era uma célula só. O genoma daquela célula, todas as células do nosso corpo são filhas daquela primeira célula. E tem o mesmo genoma. Tem os mesmos genes lá. Só que algumas células vão dar origem a cabelo, outras vão dar origem a fígado, outras vão dar origem a sangue, com o mesmo genoma. Como é que se dá isso aí? A célula usa os genes de maneira diferente, como se fosse um livro de receitas. Então, uma célula do cabelo, ela vai lá no capítulo do cabelo e começa e trabalha com aqueles genes. A outra vai lá para o fígado e trabalha com aqueles genes. Parece que o índice desse livro, vamos dizer assim, é o que se chama são marcas de metilação do DNA. São grupos metila, que é um carbono com hidrogênio que é colocado no DNA. É umas marquinhas. E é olhando essas marquinhas que consegue diferenciar os diferentes subtipos de célula do organismo e por isso consegue diagnosticar melhor os tumores. Isso é um avanço considerável, porque mesmo em centros muito, assim, onde essa parte de patologia que analisa os tecidos, eles viram que mais ou menos uns 20% dos casos, o patologista não acerta assim, perfeitamente no diagnóstico. Né? Poderia ser refinado, vamos dizer assim. Não é que ele erra totalmente, mas pode refinar. Então, acho que isso aí faz mudança. Né? Então, que nem eu falei, é o acompanhamento, essa parte de diagnóstico, a imunoterapia, que veio para ficar, é uma coisa que aconteceu agora, o uso de, por exemplo, anticorpos para tratar o câncer, né? Tem mudado bastante aí os resultados.
para vários tipos de câncer, tem anticorpos hoje para tratar, e também a parte de engenharia genética das células imunes, que é uma coisa, um projeto grande agora, então, que foi aprovado pelo Ministério da Saúde e que visa você, assim, resumidamente, você retira as células imunes do paciente, modifica geneticamente, para que elas se tornem capazes agora de reconhecer o câncer. Então, você tira pelo sangue, né? Tira, modifica elas, faz elas proliferarem um pouco, aumentar a quantidade in vitro por algum tempo, e uma vez que tem quantidade suficiente, você volta a injetar, devolve elas para o paciente, e aquelas células agora que foram, vamos dizer, treinadas, elas vão lá e atacam ele. É um método que tem trazido resultados bons, pelo menos para leucemia linfóide aguda, bom resultado. Diante de toda a pesquisa, os conhecimentos, a evolução, né, no diagnóstico e também nos próprios procedimentos de tratamento, e para tentar chegar à cura, como é possível levar todo esse conhecimento para um país que tem tantas diferenças sociais e é um país continental? Acho que a única maneira é pela formação do pessoal, né? E as pessoas têm que querer irem para... Quer dizer, ou são as que vêm, por exemplo, de lugares mais remotos, elas têm que aprender e voltar para o seu lugar e estabelecer as coisas, né? Acho que muitas vezes as pessoas se formam aqui, talvez em São Paulo, e querem ficar aqui, porque tem possibilidades, né, de emprego, etc. Mas eu acho que lá no interior também tem muitas possibilidades. Tem desafios, obviamente, que nem a gente enfrentou desafios no começo aqui, que era um laboratório pequeno, etc., né? E são anos que você perde, né? Quando você começa a montar uma coisa, que nem você viu, começou em 2004, foi acabar de finalizar em 2018. Então, uma ideia que você tem demora 10 anos, 15 anos para se realizar. Então, tem que ter paciência, mas perseverança também, né? Exatamente. Paciência, persistência, resiliência, porque as coisas vão saindo, né? Professor, o senhor falou, era um laboratório pequeno. Qual que é o tamanho hoje? Como é que a gente consegue dimensionar isso para quem está acompanhando a gente? Estrutura profissional, quem que trabalha com essas pesquisas? Olha, antigamente, o laboratório esse de genética lá no Boldrini começou em 98. Até então, de 98 a 2018, 20 anos, né? O tamanho era mais ou menos 70 metros quadrados, tá? Era um laboratório dividido em algumas salinhas assim, porque alguns métodos tem que fazer em salinhas diferentes. Então, 70 metros quadrados, aqui o prédio de laboratórios, né, sem contar corredores, essas coisas, dá mais ou menos 4.000 metros quadrados, tá? E antes, a gente, quando veio, né, em 2018, nós éramos 9 doutores e 4 formados em graduação de nível superior, tá? E agora, hoje em dia, nós estamos com 17 doutores e 10 de nível superior, mais 7 com mestrado. Então, ao todo, antes éramos 13, agora são 34. E tem 2 laboratórios aqui ainda, um está sendo agora um químico, está ocupando, e tem outro que nós ainda não temos ainda um pesquisador contratado. Então, ainda tem espaço. Já tem espaço para uma ampliação. Para mais 3, acho que dá para... Porque tem um outro laboratório bem grandão que é para estar um grupo só, mas é para 3, pelo menos. Então, dá para colocar ainda uns 4 grupos de pesquisa. E são muitas áreas para desenvolver. Por exemplo, tem gente que... Nós precisamos ter gente para trabalhar com o metabolismo do tumor, porque você sabe, ou para a parte de... que mais que seria? A parte de desenvolvimento de novos métodos de imagem, essas coisas, né? Tem muita coisa para ser feita. E, professor André Yunes, na opinião do senhor, qual que é o principal, se a gente pode escolher um, né? Mas acho que são vários, mas quais são os principais, então, desafios nessa área de pesquisa contra o câncer? Olha,
na pesquisa científica acontece uma coisa engraçada que é assim, você vai desvendando os mecanismos genéticos, etc. E em vez de você diminuir o que não sabe, você aumenta o que não sabe. Isso que é uma coisa... É que nem... Você sabe que entre 0 e 1, entre 0 e 10, você diz assim, tem 10 números, né? Mas se você pega a vírgula, põe uma vírgula, aí já aumenta. Põe, então, 0,1, 0,2, assim vai. Mas você põe mais uma casa decimal, cada vez aumenta mais. A mesma coisa acontece com a gente. Então, é muito... A gente não sabe para onde caminha, viu? Por exemplo, essa parte de edição do genoma que existe hoje, uma parte grande, né? Então, você ser capaz de modificar o genoma, corrigindo, às vezes, algumas mutações, era uma coisa impensável há tempo atrás. Descobrir o sistema que modifica, que edita o genoma, né, foi descoberto em bactérias, tá? Então, em organismos procariotos. E dali foi pego e usado para modificar os organismos superiores, eucariotos. Então, era uma coisa impensável há tempo atrás. Era impensável. Aliás, isso é um ponto, né? Acho que aqui o Boldrini, ele se dedica tanto ao câncer como a doenças hematológicas. Então, por exemplo, existe uma anemia, que é a anemia falciforme, que é uma condição bem grave, e é por uma mutação de uma base, um nucleotídeo, né? Sabe aquele GATC? Às vezes são pequenos nucleotídeos que era só corrigir ali e pronto, corrigiria a... Eu acho que se a gente pudesse, no futuro, trabalhar nisso também, corrigir essa... Porque seria questão de... Seria um autotransplante, né? Você retiraria o sangue do paciente, modificaria e voltaria para o paciente. É um autotransplante de medula óssea. Se a gente conseguir... Tem grupos que já fizeram, né? De um método diferente, mas fizeram. Eu acho que a gente tem que trabalhar também nessa parte de... Quer dizer, a doutora Silvia, nossa presidente, ela tem insistido para trabalhar também nessa questão da hematologia, né? Professor Andrés Yunes, agora uma pergunta bem pessoal, mas levando a sua área profissional, claro. Como é trabalhar no Boldrini e como é ser desculpe, como é ser um pesquisador numa área tão sensível como essa, sabendo que uma descoberta, um avanço vai salvar vidas? Olha, é impagável, viu? Acho que o retorno que a gente tem é impagável, porque mais do que a gente publicar um artigo científico, ou você saber que, às vezes, o teu trabalho, que às vezes não é tão original assim, mas já ajudou aqui a melhorar, a alcançar a cura de uma criança, 2 que seja, nossa, já valeu a pena, entende? Se for uma, já valeu uma vida pela outra, né? Teria que dedicar a vida toda, né? Mas realmente é impagável. Acho que esse é a recompensa maior que nós temos aqui, é esse saber que aquilo que a gente faz, ele gera esse impacto aí tão grande, né? Na vida das crianças, né? É muito importante, acho. E a gente é muito interessante o quão referência é, óbvio, né? O Centro Boldrini, mas o quanto ele é marcante aqui para a cidade de Campinas, para o Brasil como um todo, claro, mas é um orgulho, né? A cidade de Campinas ter um centro como esse. É verdade. Acho que é uma... Você sabe que o trabalho aqui ele depende da generosidade e do apoio de toda a cidade. Então, eu acho que é uma trajetória que foi sendo apoiada desde o começo da inauguração do hospital, lá nos anos 78, 79, e que se manteve, e mesmo durante a pandemia, a contribuição, a doação das pessoas se manteve, não baixou. Então, a gente tem muito que agradecer, acho que é um trabalho de todos nós, acho que todo mundo pode se sentir agraciado, ou, digamos, recompensado pelo trabalho que a gente faz aqui, cada um põe o seu tijolo, né? Professor Andrés Yunes, pesquisador do Centro de Pesquisa Boldrini,
Queria agradecer a participação do senhor aqui no FPX News, trazendo essas informações, e parabéns, viu? Parabéns pelo trabalho, parabéns pela pesquisa que faz tão importante, e como o senhor disse, salvando uma vida já é gratificante. Eu imagino o quão orgulhoso, o quão o senhor fica, mas com todos os pesquisadores, todos os médicos envolvidos num dos centros mais especiais aqui da cidade de Campinas. Queria agradecer essa participação e os parabéns por hoje, 5 anos, né, do Centro de Pesquisa Boldrini, e vem muita coisa ainda pela frente, né? Muito obrigado. Contamos com vocês e vamos torcer e vamos trabalhar para que aconteçam mais descobertas, novos avanços, viu? Muito obrigado a todos os ouvintes. Obrigado. Muito obrigado. Conversamos então aqui com o pesquisador Andrés Yunes, conversando com a gente desses 5 anos, né, do Centro de Pesquisa Boldrini. Esse foi o FPX News. Eu sou Flávio Paradella, vou ficando por aqui. Juízo.